Bom dia, meu amigo e minha amiga! Hoje é quinta-feira, mais um dia especial, mais um dia maravilhoso concedido pelo nosso Pai para que venhamos a viver nesta terra, andando no seu caminho, deixando, por onde passarmos, um rastro de luz, de graça, de esperança. Que seja de fato esse o nosso legado, Possamos deixar um pouquinho da presença de Deus e do amor de Deus por onde nós passarmos. Hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 6. Vamos ler bem no início desse capítulo, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo ele está falando sobre a relação do pecado e da graça. Ele está falando, já desde o início do livro, que a salvação é pela graça, ou seja, que Deus, de uma forma não merecida, não por merecimento, ele nos salva através da fé em Jesus Cristo. E que então estamos livres do poder do pecado. Estamos livres do efeito do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. Ou seja, o pecado já não nos prende mais, já não nos leva para o inferno. Porém, muitas pessoas pensando isso podem pensar assim: então agora eu posso pecar e não vai dar nada. Agora eu posso viver então de qualquer jeito porque não vai dar nada. E não é isso que a Bíblia diz. O pecado não tem mais poder para nos dominar. Isso quer dizer que a partir de agora estamos aptos para viver longe do pecado. Nós não somos salvos por sermos perfeitos, mas agora que somos salvos, Deus nos aperfeiçoa. Amém? Você não foi escolhido porque você não tinha pecado. Você foi escolhido, você foi salvo porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque apesar de você ser pecador, Deus ama você. Então Deus salva você através do seu amor, da sua graça. Ele enviou seu filho para morrer numa cruz. Mas agora que eu estou salvo, então eu sou uma nova criatura, eu devo deixar para trás as velhas práticas. O pecado já não pode mais fazer parte da minha vida. E é isso que ele está falando aqui. Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante, eu vou ler para você na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais ainda? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Olha que incrível essa palavra. Então nós já morremos para o pecado. E aqui ele conecta a morte para o pecado com um ato de fé muito poderoso chamado batismo. O batismo nas águas, ele é a confissão pública de fé e é um ato espiritual, onde um homem e uma mulher declara que não quer mais ser o velho homem, que quer morrer para si mesmo, morrer para os seus pecados, para o seu passado e nascer para Deus. Se você ainda não é batizado, meu amigo, e eu não estou falando daquele batismo que os outros levaram você quando você era um bebê. Muitos foram batizados quando eram bebês, mas a Bíblia fala de um batismo intencional. O batismo tem a ver com fé. Tem a ver com
crer e com entender o significado. Por isso nós, né, não temos o costume de batizar bebês. Nós apresentamos ao Senhor, consagramos ao Senhor nossos filhos quando nascem, apresentamos diante da congregação, como Jesus foi apresentado ao 8º dia no templo. Mas o que nós fazemos é esperar e ensinar a palavra de Deus para que quando grande, este adolescente, esse jovem, este adulto tome a decisão por si mesmo de morrer para si e de viver para Deus. Se você ainda não é batizado, procure uma igreja e diga: eu quero ser batizado nas águas. Eu quero nascer de novo. É a melhor decisão da sua vida. Se você é aqui de Novo Hamburgo, aqui do Vale dos Sinos, olha só, final desse mês, dia 30 de junho, é um domingo pela manhã, nós vamos ter nosso batismo nas águas aqui na igreja Encontros de Fé, bem no centro de Novo Hamburgo. Então é aberto para toda a região. Se você quer participar, você quer se batizar, me chame no privado. Hoje também eu vou colocar nos grupos do devocional, hoje à tarde, um link para inscrição para o batismo. Se você é aqui da região, se você quer se batizar conosco dia 30, preencha o link, né? Ou você pode ir até a nossa igreja e na secretaria e dar o seu nome. Dia 30 de manhã vamos ter o batismo. Será um momento de fé, esperança, um momento de bênção, de nova vida. E ali diz que quem é batizado na água do batismo morre para a velha vida e nasce da água um novo homem. Então é algo espiritual. Quando você foi batizado, eu estou falando agora com os que já foram, você já sepultou o velho homem. É claro que isso é espiritual. É claro que a nossa carne vai nos tentar. É claro que ela tem uma tendência ao pecado e você vai continuar tendo essa tendência. Mas agora você tem força espiritual para vencer. Antes você não tinha. Porque antes você não tinha o Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo. Quem recebe Jesus no seu coração, recebe também o Espírito de Deus. E o Espírito Santo nos santifica. Ou seja, nos dá condições de sermos parecidos com Deus, de vencermos o mal pelo bem. Amém? Então não aceite viver como você vivia antes, porque você já não é mais escravo do pecado. Se você pecar, você tem um advogado. Ou seja, Jesus, se você clamar, porque eu sou humano também, você também, é inevitável que eventualmente a gente erre. Mas o pecado na vida de um cristão tem que ser tipo um acidente. Poxa, errei. Perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Se arrependa. Não deve ser algo proposital, não deve ser algo planejado, não deve ser algo que eu fique brincando com isso, aceitando como normal. Eu vou fazer isso só mais uma vez porque Deus perdoa. Não, daí você está debochando de Deus. Aí você está mostrando que você não ama o Senhor. O que é isso, meu irmão? Continuar no erro sabendo que é errado. Arrepende e deixa. Abandona. Estou falando com pessoas que estão me ouvindo aqui, que ainda estão na pornografia. Pessoas que estão me ouvindo e ainda estão olhando para a mulher que não é sua, para o marido que não é o seu, que ainda estão fazendo fofoca, falando mal dos outros pelas costas. Estou falando de pessoas, com pessoas que estão me ouvindo aqui e que ainda estão pegando dinheiro que não é seu. Te arrepende hoje, meu amigo, minha amiga. Te arrepende, vai pro pó, clama ao Senhor, diz: Senhor, me perdoa, eu não quero mais ser assim, porque eu já fui lavado pelo teu sangue. Não brinca com o pecado, meu irmão. Pecado é ofensa contra Deus e o pecado leva para o inferno. Quem continua no pecado está rejeitando a graça de Deus. Eu estou falando de continuar deliberadamente, não estou falando daquele acidente. Sem querer, quando eu vi, eu errei. Não. Aí você, se arrepende. Agora eu estou falando de continuar deliberadamente, sabendo que é errado, continuar fazendo. Escolher
aí você está brincando com Deus. Você precisa se arrepender mais ainda. Amém? Que Deus nos dê graça para vivermos uma nova vida. Porque é para isso que fomos comprados pelo sangue de Cristo, para sermos novas criaturas. Vamos orar, querido Deus e Pai. Nesta quinta-feira pedimos a Tua graça e a Tua presença sobre nossas vidas. Que o Senhor dirija o nosso caminho e nos dê condições de vivermos de modo digno. Não queremos mais, Senhor, continuar no pecado. Não queremos mais, Senhor, andar em desobediência. Pedimos que o Senhor nos dê o caminho de obediência, o caminho reto. Que aquele que ainda não é batizado tome a decisão pelo batismo. Que aquele que precisa abandonar o pecado, abandone hoje. Que possamos andar como novas criaturas sobre a terra. O Senhor nos dá paz, nos dá a Tua direção, Senhor. Guia os nossos caminhos, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, quero fazer um convite especial para você que é aqui de Novo Hamburgo ou de Campo Bom, aqui da região do Vale dos Sinos. Você especialmente que mora no bairro Canudos ou nas imediações, né, bairro São Jorge, Jardim Mauá, toda essa região ali em volta do Canudos. Hoje à noite na Igreja Evangélica Encontros de Fé, do bairro Canudos, que fica na Rua Bolívia, número 1500, eu estarei ali. Nós estaremos numa noite de fé, uma noite de socorro, de milagres. Estaremos orando por todos os enfermos, os atribulados, os atormentados, todos que sofrem. Estaremos orando e declarando o poder e o socorro de Deus. Será também uma noite de salvação. O nome de Jesus será pregado e vidas serão salvas. É uma chance de você estar conosco e também é uma chance de você trazer um amigo. Alguém que está passando por dias difíceis. Alguém que ainda não conhece a Cristo. Diante do nome de Jesus não tem força maligna que prevaleça. Então você é nosso convidado hoje, às 20 horas, no bairro Canudos. Você coloca lá, Encontros de Fé Canudos. E o Google vai dar para você o endereço direitinho. Temos ali a escolinha também para as crianças. Um culto abençoado, louvor, palavra. Vai ser uma benção. Você é nosso convidado hoje à noite, então, 20 horas. Deus abençoe você. Um grande abraço. Em nome de Jesus.